E começa aqui. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio da Segunda Popular. E hoje, podemos chamar isso de um neoclássico? Eu acho que não, mas vamos pressupor que é um neoclássico, um filme que vamos falar daqui muitos anos, eu espero. Vamos falar de Bacurau. Chegamos nesse momento do dois homens brancos falando de cinema. Não podia passar, tinha que ter. Então, se eu não me engano, Frog, você nunca tinha visto Bacurau. O que você achou? O que você sentiu com Bacurau? Cara, assim, eu vou falar. Criou-se muita expectativa. Porque, assim, todo mundo que eu falava que nunca tinha assistido Bacurau, a reação era sempre a mesma. Como assim você nunca viu Bacurau? Nossa, é um clássico do cinema moderno. Todo mundo que é de esquerda precisa ver Bacurau. Eu vi Bacurau. E, enfim, vou falar coisas sobre Bacurau. Mas eu acho que eu não peguei a brisa que todo mundo pegou. Tá, eu gostei. Eu esperava menos do Frog, pra ser sincero. Então acho que foi bom. Pra quem gosta de cinema muito, que é isso? Tipo, Bacurau é um filme, apesar de chegou ao mainstream, eu acho que ele é exatamente isso. É um filme pra quem gosta muito de cinema, pra quem é cinéfilo, pra quem estuda, que chegou ao mainstream. Do Kleber Mendonça Filho, o que ele fez de relevante? Aquários, nunca conheci alguém que viu Aquários, nem quem assiste cinema, nem quem estuda cinema. Mas Aquários tá aí, Aquários existe, eu sei que tá aí. E, mano, isso aqui eu descobri na minha pesquisa, quando eu fui fazer meu processo seletivo pra escola de cinema, né, que eu me formei, a gente tinha que ver alguns filmes. E aí eu vi um filme do Kleber Mendonça Filho, que é o Recife Frio. É um documentário falso, como se fosse um documentário, né? Um mockumentary. E é como se tivesse nevado 40 dias seguidos no Recife, tá ligado? Ele é muito bom, porque parece muito de verdade. Se você der pra alguém sem contexto, parece real o que aconteceu. É muito bom, recomendo. É um curta, é divertidíssimo. Carmelita teve filho, teve neto, neta, bisneto, filhado, teve muito amigo. Na família tem de pedreiro a cientista, tem professor, tem médico, tem arquiteto, michê e puta, mas ladrão ela não gerou nenhum. Tem gente em São Paulo, Europa, Estados Unidos, tem gente na Bahia, Minas Gerais, e muita gente não pôde vir aqui hoje prestar homenagem a ela por causa do problema da nossa região. Mas eles mandaram muita ajuda para Bacurau. E isso é prova de que Carmelita e Bacurau estão em todos eles. Pra quem não lembra, na época, 2019, o Bacurau, ele foi indicado ao Oscar e a maioria das pessoas no Brasil acaba conhecendo um filme brasileiro quando ele é indicado pro Oscar nesse sentido, né? Então é mais ou menos o que talvez aconteça, né, na gravação, a gente não sabe ainda, mas o que talvez aconteça com Ainda Estou Aqui, que a gente espera que seja indicado ao Oscar, né? E aí eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, que a gente pode trabalhar, apesar de ter outros que eu queria entender. É uma brisa bem de viralatismo mesmo, assim. O próprio diretor fala sobre isso, assim. Pô, meu filme só ficou famoso quando os gringos gostou. E aí a galera aqui queria ver qual é que é. Acho que isso envolve outros problemas e outras linhas, mas é que é isso. O Bacurau, eu acho que pra gente no Brasil, ele é um filme bem brasileiro, assim. Ele inova, eu acho que ele tem inovações, mas ele não é uma brisa que você nunca viu na sua vida, tá ligado? Ele tem coisas que a gente tá meio acostumado. Eu acho que ele é muito mais uma inovação pro gringo. Acho que pro gringo que nunca viu, muitas vezes, um Cidade de Deus, ou já viu, mas é diferente, né? Ele vai dizer, caralho, tá, tem alguma coisa aí. E aí a nossa meta hoje, inclusive, é não spoilar o filme, porque esse filme nunca foi spoilado por ninguém. Não sei se você sabe dessa linha, Frog, mas ninguém nunca spoilou o Bacurau. Todas as vezes que eu conversava com alguém, a galera fala assim, vê lá. Mas o que acontece? Ué, vê lá. E eu juro, eu fui ver sem saber o que aconteceu. Também, ninguém nunca me spoilou o Bacurau. Olha que coisa linda. É difícil fazer isso no Brasil, porra. A gente nunca spoilou. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, mano, é um episódio do Black Mirror que se passa no Brasil. Tipo, é o melhor resumo que me deram de Bacurau, assim. Mas podemos começar por aí. Por que a gente tem essa ânsia de querer ser reconhecido lá fora? Eu acho que tem linhas, tanto de propaganda e por isso, né? Mas é porque, mano, principalmente eu e o Frog e pessoas mais jovens, da nossa geração pra baixo, a gente viu TV criança, a gente já não viu tanta TV assim adolescente, né? A gente, tipo, os nossos ídolos não são mais os caras da Globo. A galera cresceu com a gente vendo YouTuber, vendo outras coisas, né? Então me soa em algum sentido que essa fama de Oscar, de Globo, soa uma coisa tão distante, né? A gente provavelmente não vai ver o Felipe Neto ganhando um Oscar. Então a gente fica feliz quando um famoso que a gente conhece, entre aspas, tá lá. Acho que dá essa sensação de pertencimento. A nossa geração cresceu vendo, no final do ano, o prêmio de melhores do ano do Faustão, né? Que é o da Globo.
o Oscar é a mesma coisa. Eu quero deixar isso bem claro. O Oscar é a mesma coisa que o prêmio de final de ano do Faustão. Só que o Oscar é nos Estados Unidos, é de Hollywood para Hollywood. E aí eles dão um espaço, até então era tipo, tinha só filmes estrangeiros, né? Tinha aquela seção de filmes estrangeiros, que aí eles davam pra, tipo, qualquer filme estrangeiro. E o resto era só americano, tá ligado? É da hora ganhar? É da hora, porque é isso, ganhamos dos caras no jogo deles. Mas, tipo, é isso. E aí tem essa questão material, tipo, de divulgação do filme, de, tipo, visibilidade da arte brasileira. Isso é importantíssimo, tá? Então, a gente não pode deixar isso de lado. É esse aspecto material. Mas, em questão social, para mim, o Oscar é a mesma coisa que ganhar o prêmio de melhores do ano do Faustão. Mas, qual é o ponto? Eu acho que tem uma questão de que o cinema brasileiro sempre dependeu de aspectos diferentes do sistema americano hollywoodiano. Porque, tipo, eu quero que vocês lembrem que, por exemplo, O Senhor dos Anéis é um dos filmes que mais ganhou Oscar, tipo... Eu acho que o terceiro, né? É o que mais ganhou Oscar. Tipo, acho que ganhou, tipo, 11, 12 Oscars. Uma parada, assim, de uma vez só. Porque aí tem efeito especial. Aí tem o músico fodão lá que fez o bagulho dos caras, que aí já é reconhecido por Hollywood. Porque aí tem não sei quem que fez o figurino histórico, que não sei o que custou bilhões de dólares. Então, tipo, o cinema brasileiro não tem bilhões de dólares pra investir em efeito especial, efeito sonoro, figurino, não sei o que. Tem uma questão de, tipo, acesso material à arte no Brasil, no sentido de financiamento, de consumo e etc. Então a gente não tem como competir com esses caras nesse aspecto. Tem esse também, né? Porque a gente sabe que a gente tá ganhando essa parada na raça. Porque Ainda Estou Aqui, por exemplo, que tá concorrendo, mano, não tem efeito especial, não tem trilha sonora, tipo, do Hans Zimmer, não tem figurino de não sei o quem. Mano, é a música do Erasmo Carlos, tá ligado? É na raça o bagulho. E a gente tá ganhando. E quando a gente ganha, dá esse sentimento. Sabe quando você ganha aquela partida de futebol que você, tipo, não tem a chuteira boa, que, enfim, o uniforme do seu time, cada um foi com a roupa que tinha e tal, mas vocês ainda assim ganham da galera que tem um uniforme bonitinho, chuteira tudo igual, vocês ganharam na raça? É essa a sensação. Justamente por isso eu acho que tem esse prazer impresso, e Bacurau não ganhou, inclusive, né, e tal, foi pra essa linha. Bacurau, fui pesquisar aqui agora, e Bacurau custou 7,7 milhões de reais, não é nem dólar. Então, tipo assim, se a gente for... É difícil traduzir pro dólar, porque tem a época do filme e tal. Mas é isso, gente, assim... Às vezes sempre parece um número grande pra quem não acompanha cinema, mas, mano, não é dinheiro. 7,7 milhões de dólares de real não é dinheiro pra fazer filme. Claramente, os atores do filme toparam fazer por um valor barato. Assim como todos os filmes brasileiros. Só pra mensurar, deixar isso muito palpável pra galera, 7 milhões de reais, tipo, não paga o salário, por exemplo, do The Rock pra um filme. E até outras, gente, tipo, eu acho que o Fábio já falou, mano, é isso, por que Vingadores? Porque Vingadores tem muito efeito especial e isso é uma fortuna. Efeito especial, animação, via de regra, é uma coisa muito cara, né? Por que a gente não vai conseguir fazer o Toy Story no Brasil? Porque cada segundo de animação custa uma fortuna, porque a gente só faz curta, né? Só que o curta não vai pro cinema, então ele também não tem arrecadação, enfim, gera esse ciclo nessa linha, né? Falando sobre o filme em si, pra gente entrar, eu tenho uma provocação que eu acho curioso, assim, tipo... Eu gosto muito de Bacurau, tá? Eu acho Bacurau muito, muito da hora mesmo, assim. E a provocação que eu faço é, tipo... A gente retrata o Brasil, nós brasileiros retratamos o Brasil, muitas vezes com certos estereótipos. Então, assim, eu não acho que Cidade de Deus é um exemplo, porque eu acho que é isso. É a história de um lugar que existiu e que existe naquele processo. Como Bacurau é uma cidade do interior, seja qual for o interior do Brasil, eu entro nessa vida assim, caralho, até onde existe ou até onde a gente faz uma caricatura de nós mesmos, sabe? Eu sinto que Bacurau é um pouco de crítica exatamente a isso. Mas eu acho interessante. Então é uma cidadezinha no interior, com pessoas simples que estão ali, que estão tocando. Supostamente Bacurau pode ser em quase qualquer lugar do Brasil nesse sentido, né? Apesar de ter a seca, então a gente associa um pouco mais ao norte e ao nordeste. Mas mesmo assim, entrando nessa linha do tipo, tá, e aí disso a gente vai pra onde? A gente não estaria em algum sentido reforçando um estereótipo problemático de nós mesmos, tá ligado? Eu acho que tem duas linhas aí, né? Tem a linha da caricatura, que eu concordo, que tipo é caricato, mas também tem a linha da identidade, né? Porque é uma coisa que eu acho que eu falei quando a gente tava falando do Eles Não Usam Black Tie, que é tipo um filme que você pode ver uma cena e saber que é no Brasil. Bota uma cena deles no boteco, você sabe que é no Brasil. Pelo copo, pela mesa, pelas roupas, você sabe. Tanto que na hora que, tipo, foi muito engraçado, eu tava assistindo com a minha namorada, e na hora que aparece o gringo, eu falei, tipo, antes dele falar uma palavra, eu virei pra ela e falei assim, esse cara é gringo, né? Porque tem gente que tem cara de gringo. E aí ela riu porque em segundos depois ele começou a falar inglês, assim. Então, tipo, tem isso, assim, pra mim. Eu acho que tem essa questão da identidade. E eu acho que isso é importante pro cinema nacional. Tipo, tem uma coisa que eu valorizo muito no cinema brasileiro, é porque ele é claramente brasileiro. E aí eu digo não no sentido, tipo, do movimento artístico brasileiro, não é isso. Mas é a estética, é a identidade brasileira.
E aí, por isso que eu acho que me gera muito estranhamento filmes brasileiros que tentam se passar de filmes gringos, sabe? Tipo, tem vários filmes brasileiros que não têm essa identidade. E aí, quando pra mim um filme como Bacurau, que é um filme muito bom, né, diga-se de passagem, tipo, posso não ter pego Abril, acho que é tanta essa paixão que todo mundo tem, porque talvez eu esteja atrasado pra festa, mas o filme é muito bom. E aí, tipo, acho que tem um dos fatores que agrega muito isso é o que você falou. Essa caricatura que ele podia ser em qualquer lugar do Brasil, porque todo mundo vai se identificar. E isso é ruim, porque é uma caricatura, no sentido de, tipo, quase um escrachado do povo brasileiro, mas ao mesmo tempo é importante. Você fala, mano, aqui é Brasil, tá ligado? Você vê esse filme e você fala assim, mano, a sensação que você fica depois desse filme é falar, mano, isso aí é Brasil, porra. Aqui é Brasil. Então eu acho que isso é importante, isso tem que ser valorizado, tá ligado? Tal qual o nosso melhor episódio que a gente já gravou, que é o da Anaconda, esse filme, ele é muito aquela brisa do cállate gringuito de merda, tá ligado? Ele tem essa brisa, né? Eu acho que a identidade talvez seja a palavra ideal, assim. Eu não acho que é uma caricatura. Por que eu não acho uma caricatura? Eu fiz a provocação, mas eu discordo dela. Porque ele usa isso como crítica. Desde cenas grandes a cenas pequenas. Então tem uma hora que eles não acham Bacurau no mapa. Como se ninguém se importasse se uma cidade desaparecesse. Porque é uma cidade de, sei lá... Porra, é isso. É que essa é uma brisa do Brasil, né? Uma cidade com 20 mil habitantes é uma cidade muito pequena no Brasil. Mas é gente pra caralho, entendeu? A cidade tem que ter 5 mil habitantes pra ela ser quase um vilarejo. Mas a gente tem muitas cidades assim. Uma cidade pequenininha que tem uma coisa... de gente da região ali que tá tocando as coisas, e tem uma hora que, por causa, não vou contar porquê, mas porque a cidade some do mapa. E eu falei, caralho, realmente, quantas cidades a gente não sabe que existe, o governo não se importa que exista. Tem muito essa sensação do, ninguém se importa, né? Então a gente tem, as pessoas de lá têm que resolver elas por elas mesmas. E uma outra brisa de, sem dar grandes spoilers também, é o museu, porque... Eu, quando viajei pro interior do Brasil, algumas vezes na minha vida, poucas, mas mais criança, assim, sempre tem o museu da região, sempre tem o museu do lugar, né? Então, aqui tinha um monte de pescador, tem um museuzinho da pesca, que é sempre, tipo, assim como no filme, é claramente a casa de alguém que virou um museu, né? Uma casinha, é da região, tem umas coisinhas pra você ver, tipo, uma coisa bem pequena, assim. E o museu, tanto aqui quanto no filme, o museu representa muito, tipo, isso, é a materialidade da história daquele povo, né? Pra ele não esquecer, então, quando os gringos chegam, eles falam, pô, vai ao nosso museu, tipo, vai, tipo, não vem aqui pra fazer turismo sexual, não vem aqui pra fazer qualquer merda que gringo faz, tá ligado? Vai no nosso museu, conheça a nossa história. Então tem muito dessas coisas de cidade que a gente associa um pouco mais ao interior, que tem um único museu, tem uma igrejinha, né? O centro da cidade é uma igrejinha e tal. Que é isso, eu concordo. A estética brasileira tá muito dentro, as casinhas, todo aquele processo. E ele é um filme que vai nessa onda de, mano, tem brasileiro que curte ser baba-ovo de gringo e esses aí tem que se fuder também. Tipo, essa galera tem que... Brasileiro baba-ovo de gringo tem que tomar no cu. Então, eu gosto muito dessa sensação. E aí, o filme, ele tem coisas que você sabe que eu nunca entendi. No filme eles usam uma droga e eu nunca entendi qual é a brisa deles usarem aquela droga no filme. Mas o filme, ele gasta uma onda que é como se a gente estivesse vendo uma família. Todo mundo cuida de todo mundo se ajuda, todo mundo sabe do problema do fulano, então todo mundo faz um esforço, né? Muito nessa sensação de, tipo, como o Estado não se importa com aquela região, o único Estado que a gente vê é o político, que é escrachadão também. As pessoas precisam se cuidar, tal qual a gente vê em diversos outros filmes de pequenas comunidades, né? E essa foi uma parte que eu mais gostei, assim, parece que a gente tá vendo um filme, parece que, assim, com um pouco mais de diferença, a gente poderia estar vendo um documentário, tá ligado? E devem ter vários documentários de cidades pequenas do Brasil que, infelizmente, a gente não chega a ver. Mas acho que essa é a parte que dá um quentinho no coração, assim, você pensa, porra, quantas Bacurais existem, tá ligado? Quantas cidades a gente não conhece, a gente talvez nunca conheça, e por aí vai. Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Mas o que, bacurinense? Vocês vieram conhecer o museu, foi? Museu? Museu de quê? De Bacurau. É bom esse museu. É? É? Uhum. Aqui do lado. E Bacurau é o que significa? É um pássaro. Passarinho? Um passarinho não, é um pássaro. É um pouco maior. Entendi. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas aquele só sai de noite, ele é brabo. Bacurau não tem um protagonista. Existe essa contradição de a cidade que sumiu do mapa e no final o filme é sobre a cidade, não é sobre fulano que da cidade, não é sobre aquela pessoa, não é sobre aquele personagem. Tipo, todos tem personagens mais importantes, né, e tem figurantes, óbvio, não é isso que eu tô falando. Mas não tem um protagonista, você não acompanha a história de uma pessoa, uma aventura de uma pessoa. E eu acho que isso é importante, porque eu acho que agrega exatamente, vai na linha de exatamente o que você falou. O museu, a igreja,
o bar, porque a cidade tem as suas entidades. Tem a igrejinha, que é o centro da cidade, que eles se reúnem ali pra falar das coisas da cidade, pra tratar de assuntos importantes. Tem a feira, que acontece lá eventualmente. Tem os comunicados. Tem várias coisas que acontecem ali que tornam a cidade o principal da história, né? O principal da história é a cidade, é o povoado, são as pessoas ali em conjunto, não em unidade, né? E eu acho que isso é uma mensagem importante, porque quando a gente tá tratando disso no Brasil, como você falou, a ausência do Estado exige digamos assim, um poder paralelo. E esse poder paralelo, normalmente, é a união dessas pessoas. Óbvio que também existe crime organizado, não tô entrando nesse mérito, mas, tipo, o que normalmente acontece nas comunidades brasileiras de poucas pessoas, pequenos povoados, é isso, que as pessoas têm que se ajudar pra sobreviver. E aí, por exemplo, o filme trata do problema da água, trata da escassez de não sei o quê, de remédio, não sei o quê, e as pessoas estão se ajudando. Recebe lá aquela hora que recebe a doação do político. Não é tipo, não, peraí, quem tá inscrito aqui no programa, não. Eles botam na mesa, falam, gente, quem precisar, pega aí o que vocês estão precisando. Tem um pouco de consciência pra não pegar demais, tamo junto, e é isso. Tá ligado? Isso é importante, porque eu acho que isso diz muito, né? E vai um pouco contra a nossa lógica, digamos assim, das grandes cidades, do Estado, da polícia, do controle estatal da parada, tá ligado? E acho que uma outra linha que eu queria entrar é justamente assim, talvez você que tá escutando a gente, ou qualquer pessoa, tenha família no interior e, tipo, você viu o filme e falou assim, caralho, parece a casa da minha avó, né? Parece algum lugar que eu já tive família. Mas pra maioria das pessoas que assistiu, até porque muita gente viu esse filme, é um ambiente que, tipo, a gente sabe que existe, a gente já viu, mas a gente nunca foi, né? As pessoas, tipo, é uma coisa distante. E o filme, eu sinto que ele tenta perpassar um pouco por isso, assim, ao mesmo tempo que a gente se sente em casa, a gente olha e fala, de fato, é Brasil, somos brasileiros e lá estamos também. Essa grande sensação de somos gringos no nosso próprio país, tá ligado? Porque no fato aí, enfim, vou encarnar o grande professor de geografia aqui, o Brasil é um país de dimensões continentais, a grande frase que a gente ouve a vida inteira. Então, é difícil a gente se identificar ou se sentir a mesma coisa do que uma pessoa que tá a milhares de quilômetros de distância, e a cultura muda muito, né? Se você for pro Rio de Janeiro, que a gente tá em São Paulo, se você for pro Rio de Janeiro, se for pra qualquer estado que faz fronteira com o nosso, a cultura já muda muito. O jeito de falar, o que as pessoas comem, como as pessoas se vestem. Então, que dirá estados mais distantes ainda, ou mais próximos. O próprio São Paulo, apesar de ser um estado geograficamente pequeno, cara, São Paulo parece um bando de feudo. Enquanto se você vai só um pouquinho distante de São Paulo, você tem uma outra cultura, uma outra realidade, uma outra forma de falar, inclusive. Eu que não sou da capital ainda, até hoje toda vez que eu vou pra São Paulo a galera me zoa, que fala que eu andei quilômetros e quilômetros pra chegar na porra da capital, e eu moro na porra da divisa. Então, tem muito dessa linha de o que é ser brasileiro, que eu acho que é uma pergunta muito mais complexa do que parece, assim, né? Afinal, a gente todos nós, né, brasileiros, a gente nunca se identificou como latino, isso é uma brisa que brasileiro nunca teve, a gente sente que a gente não é latino, a gente tá um pouco se fudendo pra galera que fala espanhol do nosso lado. A gente se sente brasileiro, em alguns sentidos, mas a gente se sente muito mais, no nosso caso aqui, a galera se sente muito mais paulista, e eu vou além, a galera se sente muito mais, às vezes, da Moca, a galera se sente muito mais do Itaim Bibi, a galera se sente muito mais de Capão Redondo, tal qual o Rio de Janeiro também, que é muito bairrista, né? Então, assim, é um sentimento de identidade muito alheio ao que você faz. E a cidade grande, eu acho que ela tira um pouco essa linha da comunidade, de você ajudar o próximo, né? Eu sinto que às vezes a cidade grande reforça mais os problemas capitalistas nesse sentido de, mano, pelo menos São Paulo, deixando isso bem claro, que é onde a gente cresce, que é o pior lugar nesse sentido, a gente cresce achando que é cada um por si. Tipo, mano, família, no máximo, assim, família, e olhe lá também, e depende, e de resto é cada um por si. Então esse senso de sobrevivência, esse senso de comunidade, esse senso de, mano, a gente tem que se ajudar, porque se a gente não se ajudar, não tem como tocar as coisas assim, por aí vai. Eu acho que é a parte mais interessante, assim. Eu não tinha escrito isso na pauta, mas o Frog falou uma coisa perfeita, assim, o filme não tem protagonista. O protagonista, na verdade, é a cidade, né? A gente tá acompanhando a cidade de Bacurau, assim, então acho que é um dos pontos mais fortes, assim, do filme. Esse filme brinca um pouco com essa relação nossa que a gente tava falando no começo, que é a identidade, e ao mesmo tempo a não identidade, né? Porque, tipo, tem pontos importantes que tem a ver com o externo da cidade. Meio que o filme é sobre a relação da cidade com o que tem aí fora. E aí tem um ponto importante que eu acho que é falar, que é a reação da cidade a isso, né? E aí toda a trama da história, a finalização e desenrolar da história sobre como os habitantes dali reagiram àquilo, e tanto em relação aos invasores quanto ao político que aparece ali. E eu acho que aí tem essa questão que eu tô falando, dessa que o filme conta, de ao mesmo tempo que você tá olhando esse filme, e você fala, mano, isso aqui é Brasil, podia ser qualquer lugar do Brasil, tem um negócio que você entende a mensagem que tá sendo falada ali, que é a maneira com que os gringos tratam o Brasil. Porque no final é isso.
Você fala, bom, aqui é Brasil, podia ser qualquer lugar. E esses caras olham pro Brasil e olham pra qualquer lugar do Brasil dessa forma. É assim que esses caras enxergam o Brasil. E eu acho que é por isso que o filme, no final, eu, não sei, eu imagino que todos tenham saído assim, mas a minha sensação pós-filme é tipo, nossa, que delícia. Que delícia esse final do filme, que saboroso, sabe? Que sabor, assim. E aí eu acho que isso é importante. Porque é a resposta que o Brasil dá a como ele é visto. E aí, de novo, essa questão da identidade, de como qualquer lugar do Brasil, qualquer povoado brasileiro poderia ter dado essa resposta dessa forma. E eu acho que tem um recado importante nesse sentido, né, digamos, eu vou usar essa terminologia, anti-imperialista no filme, né? O filme é um filme essencialmente anti-imperialista. Porque esse filme fala assim, nós não somos o quintal de ninguém pra você vir fazer o que você quiser aqui, mano. O poder público, né, o Estado pode dizer que sim, mas o povo vai dizer que não. Esse talvez seja, né, trazendo, né, amarrando as coisas que a gente tá falando, a grande questão desse filme. Que ele pega a identidade nacional, cria toda a identificação por ela, não tem um protagonista, é o povo brasileiro, é Bacurau. E fala assim, em Bacurau vocês não vão fazer o que vocês querem, não. Aqui, a gente se protege, a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. E eu acho que com as próprias contradições do povo, sabe? Com prostituição ali rolando a solto, com a questão da droga, que eu também não entendi qual que é a brisa da droga, não faço ideia. Se alguém puder explicar isso pra gente também, bota aí nos comentários, porque eu não faço ideia do que eles quis dizer com isso. Mas, cara, assim, o filme, eu acho que ele traz um recado muito importante a partir de toda essa construção de imagem que se dá desde o momento 1 do filme. Acho que isso é muito da hora. Eu acho que o filme, por si só, tem que ser muito bem louvado por isso, porque nesse sentido ele já é uma obra de arte muito grande. Mano, é um bom jeito de vender, assim. É uma catarse sobre a identidade nacional. É uma catarse sobre o que é ser brasileiro. O final é 100% catarse. Tudo que você fala, mano, isso aqui tem que acontecer, o filme te entrega. O filme te entrega e te devolve, assim, muito mais do que você espera. E pra fechar, o último ponto sobre isso, justamente restando o nosso melhor episódio da Anaconda, esse filme ele brinca com uma coisa que eu falo na Anaconda, que é o terror antropológico. Que eu explico um pouco melhor lá, não vou entrar tanto aqui de novo. Mas eu acho que eu diria que Bacurau é o nosso terror antropológico em algum sentido. Precisamos de mais filmes assim, diria. Eu gosto do caminho que ele vai. Se você não viu, por acaso, se você foi igual o Frog e acabou não vindo na época, ele tem muita violência. A violência do filme é bastante explícita. E a nudez também. Então, se você não tá preparado, enfim, deixa essa recomendação. Fora isso, cara, na verdade, dentro disso, porque eu acho que isso também faz parte da qualidade do filme, é um filmaço. Assim, quando metade do filme tem muito a ver com mistério, de você tentar entender o que caralho está acontecendo, é por isso que eu acho que esse é um dos poucos filmes assim que a gente pode falar que o spoiler realmente estraga uma parte relevante da experiência. Mas, mano, nos últimos 40 minutos de filme é catarse. É você sentir tudo que você queria sentir naquele momento, naquela sensação. É maravilhoso, o filme entrega nesse sentido. Minha única tristeza é que a gente só vê um desse por ano, né? Só tem um Bacurau por ano, porque é o que chega no Oscar. Então, sempre reforço isso, como a gente falou no Ainda Estou Aqui, tipo, a gente não tem que fazer filme pra gringo dizer que é bom pra gente ver que o filme é bom. Infelizmente, nossos filmes não chegam no cinema por uma questão logística, então a gente faz muito curta, a gente faz muita série pra TV, porque fazer filme é o mais caro e dá muito pouco lucro pra chegar no cinema, pra competir com o filme da Pixar do mês, então isso é pouco viável no Brasil. Mas é bom, mano. Eu acho que tem filmes brasileiros muito melhores, deixando claro, acho que a gente já fez episódios e vamos fazer outros filmes que a gente fala assim, caralho, isso aqui é pica, mas é um filme muito bom. Eu me diverti muito com Bacurau, acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, assim, acho que chegou lá por causa disso, assim. Assim, tipo, não tem palavras pra dizer, assim, o Bacurau é muito bom. Vale muito a pena assistir, se você, como o Terço falou, não se importa com a nudez explícita, com o gore, assim, do filme, né, porque tem violência muito explícita. Mas o filme é muito bom, velho. O filme é muito bom, eu não consigo falar uma coisa ruim desse filme. Ele não é o meu filme nacional preferido, tipo, eu não consigo dizer isso porque eu tenho, pelo menos, Eles do Black Tie tem um lugar muito específico no meu coração, assim, eu acho que é, tipo, insuperável pra mim. Mas vale muito a pena, assim, tipo, é um dos filmes que, aí retomando o que o Terço falou no começo, eu acho que é um dos filmes que vai entrar pro grande acervo de, tipo, os melhores filmes nacionais, assim, né, porque eu acho que, para além de tudo, sobre isso da identidade que a gente falou, sobre a resposta ao imperialismo, etc, eu acho que, tipo, isso coloca ele num patamar muito bom, assim. Eu recomendo muito que, se você não se incomoda com essas coisas, veja o filme, se você nunca viu, se você for que nem eu, atrasado pra chegar na festa. Mas eu acho que eu concordo com o Terço, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar mais o cinema nacional, porque acho que filmes como esse mostram que o cinema nacional vai muito além das produções da Globo, com atores e atrizes da Globo sobre uma comédia geral, assim, ou novela da Globo, assim. Eu acho que tem muita arte muito boa sendo feita no Brasil. E a gente tem que valorizar isso o máximo possível. E eu não tô falando de uma pessoa que, tipo, nossa, só vejo filme brasileiro. Não é isso. Mas, tipo, valorizar. Tipo, o que deve ser valorizado. Então, esse é o meu recado. Tamo junto. E pra fechar, se for pra Bacurau, vá na paz.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.